Existe uma crença, profundamente encontrada em muitas mulheres, que diz que, para fazer um homem se apaixonar de verdade, você precisa entregar tudo, mostrar disponibilidade absoluta, ser compreensiva o tempo todo, manter-se plena mesmo quando dói. Mas você já se perguntou por que algumas mulheres conseguem deixar os homens completamente fascinados fazendo exatamente o contrário disso, enquanto outras, mesmo sendo lindas e carinhosas, acabam sendo tratadas como uma mera opção? A resposta vai te chocar. Não tem nada a ver com beleza física ou com ser a mulher perfeita. Na verdade, as mulheres que conquistam uma devoção genuína fazem exatamente o contrário do que a maioria faz. E hoje eu vou revelar os 3 apelidos emocionais proibidos que criam uma obsessão saudável e duradoura, baseados nos estudos revolucionários da psiquiatra espanhola Marian Rojas Estapé. Se você está cansada de se doar completamente e não receber nada de volta, se está farta de relacionamentos onde você sempre dá mais do que recebe, ou se quer finalmente entender como fazer um homem te valorizar de verdade, sem precisar se diminuir ou fingir ser outra pessoa, então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Porque o que eu vou compartilhar não é só sobre apelidos, é sobre uma transformação completa na forma como você se relaciona com o seu parceiro e principalmente consigo mesma. E já que estamos falando de despertar o melhor em você, não esqueça de dar uma olhadinha no link fixado nos comentários. Separei os produtos de beleza mais vendidos da Amazon que vão te ajudar a irradiar ainda mais confiança enquanto você aplica essas técnicas poderosas. Agora vem comigo. Olha, essa programação silenciosa que muitas mulheres carregam desde pequenas cria um ciclo vicioso onde ela se transforma numa versão editada de si mesma, sempre tentando decifrar o que o outro quer ouvir. É como se ela tivesse um radar interno constantemente ligado, captando cada sinal, cada mudança de humor, cada silêncio prolongado do parceiro. Essa hipervigilância emocional drena sua energia vital e a desconecta da própria essência. O mais irônico é que, ao tentar ser perfeita para o outro, ela acaba perdendo exatamente aquilo que a tornava única e magnética. A neurociência nos mostra que quando vivemos em constante modo de aprovação, nosso cérebro fica preso num estado de alerta, que impede a autenticidade genuína de florescer. Marian Rojas Estapé explica que essa necessidade compulsiva de agradar ativa os mesmos circuitos neurológicos do estresse crônico. A mulher que sempre diz sim quando gostaria de dizer não, que muda seus planos para se adequar aos do parceiro, ou que esconde suas opiniões para evitar conflitos, está literalmente reprogramando seu cérebro para a dependência emocional. Isso cria uma dinâmica onde ela se torna previsível, e a previsibilidade, por mais confortável que pareça, é o oposto da atração magnética. O relacionamento se transforma numa dança onde apenas uma pessoa está se movimentando. O que poucos sabem é que essa busca desesperada por aprovação tem o efeito contrário do desejado. Quando uma mulher abandona sua individualidade para se moldar ao que acredita que o parceiro quer, ela perde a tensão emocional saudável que mantém a chama acesa. É como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais força você faz, mais escorre pelos dedos. A vulnerabilidade autêntica, que deveria ser sua força, se transforma em carência disfarçada de gentileza. E aqui mora um paradoxo fascinante. Os homens são naturalmente atraídos por mulheres que têm opinião própria, que sabem dizer não quando necessário, que mantêm seus sonhos e ambições vivos independentemente da presença dele na vida delas. Quando o medo de perder alguém se torna o combustível de um relacionamento, acontece algo devastador. A mulher começa a apagar pedacinhos de si mesma, como se estivesse pagando parcelas de um empréstimo emocional que nunca termina de quitar. Ela para de cultivar suas amizades porque ele não gosta muito dos meus amigos. Abandona hobbies que a faziam brilhar porque isso toma muito tempo que poderia estar com ele. Ou muda até seu jeito de se vestir para se adequar ao gosto dele. Essa autoestima fragmentada cria uma versão fantasma de quem ela realmente é. O mais trágico é que, ao fazer isso, ela acredita estar investindo no relacionamento, quando na verdade está cavando sua própria cova emocional. É como se ela estivesse constantemente se tornando menor para que ele se sinta maior. A psiquiatra Marian Rojas Estapé alerta que essa dissolução da identidade pessoal não acontece de uma hora para outra.
É um processo gradual e quase imperceptível. Primeiro, são pequenos ajustes. Ela concorda com opiniões que não compartilha, ri de piadas que não acha graça, aceita programas que a entediam. Depois, são escolhas maiores. Muda de carreira porque a dele é mais importante, se afasta da família porque causam problemas ou abandona sonhos porque não combinam com os planos dele. Essa vulnerabilidade distorcida faz com que ela confunda amor com autossacrifício, criando um padrão perigoso onde sua felicidade depende inteiramente da aprovação e presença do parceiro. O cérebro, nesse estado, literalmente esquece como é sentir alegria de forma independente. O resultado dessa perda progressiva de si mesma é uma mulher que se tornou uma sombra do que costumava ser, e o mais cruel é que isso raramente salva o relacionamento. Pelo contrário, quando uma mulher perde sua individualidade, ela perde também aquela centelha que a tornava interessante e desejável. Ela se transforma numa versão segura de si mesma, previsível e sem surpresas. O homem que inicialmente se apaixonou por sua energia vibrante, seus sonhos audaciosos e sua personalidade marcante, agora se vê diante de alguém que apenas ecoa suas próprias palavras de volta. A autenticidade se torna uma memória distante, e com ela, a atração magnética que um dia existiu entre eles. O paradoxo é que, ao tentar garantir o amor dele, ela acabou destruindo exatamente aquilo que o fazia amá-la. A atração verdadeira funciona como um campo magnético invisível que nada tem a ver com estar sempre disponível ou ser previsível. Na verdade, é exatamente o contrário. Quando uma mulher mantém sua individualidade intacta, ela cria naturalmente aquela tensão emocional saudável que faz o coração acelerar e a mente fantasiar. É como uma dança onde há espaço para respirar entre os parceiros, onde cada encontro traz uma nova descoberta, uma nova faceta da personalidade dela para ser explorada. Essa tensão não vem de joguinhos ou manipulação, mas sim do fato de que ela é genuinamente interessante. Tem opiniões próprias, projetos pessoais, uma vida rica que existe independentemente dele. O mistério que ela carrega não é artificial, é simplesmente o resultado natural de uma pessoa que está em constante evolução e crescimento. A neurociência da atração nos revela que o cérebro masculino é literalmente programado para perseguir aquilo que representa um desafio saudável. Marian Rojas. Stapé explica que quando uma mulher demonstra autoestima genuína, não arrogância, mas uma confiança tranquila em seu próprio valor, ela ativa no cérebro dele os mesmos circuitos de recompensa que são responsáveis pela paixão duradoura. É por isso que mulheres que têm uma carreira próspera, que viajam sozinhas, que têm hobbies que as apaixonam, ou que simplesmente sabem dizer, hoje não posso, tenho outros planos, são naturalmente mais magnéticas. Elas não estão tentando ser difíceis. Elas simplesmente têm uma vida própria para viver. Essa autenticidade cria um equilíbrio perfeito entre disponibilidade afetiva e independência emocional. O segredo está em entender que a atração verdadeira nasce do respeito mútuo, não da necessidade. Quando uma mulher cultiva sua própria felicidade, seja através de um curso de culinária italiana que sempre quis fazer, de noites com amigas onde ela se reconecta consigo mesma, ou de projetos profissionais que a fazem brilhar, ela irradia uma energia que é impossível de ignorar. Ela não precisa do relacionamento para se sentir completa. Ela quer o relacionamento porque ele adiciona valor à vida já plena que ela construiu. Essa vulnerabilidade consciente, onde ela se abre para o amor sem se entregar completamente, cria uma dinâmica onde ele genuinamente sente que conquistou algo valioso, não algo que estava sendo oferecido gratuitamente. É a diferença entre ser um prêmio e ser um prêmio de consolação. A verdadeira autoestima não é um conceito bonito que a gente coloca na biografia do Instagram ou repete como mantra no espelho. Ela é uma energia palpável que se manifesta em cada decisão, cada gesto, cada palavra que sai da nossa boca. É aquela mulher que chega no restaurante e não pede desculpas por ter escolhido a mesa perto da janela, que negocia seu salário sem tremer a voz, que diz não para um convite quando realmente não está afim, sem inventar desculpas mirabolantes. Essa confiança autêntica é como um perfume invisível que ela carrega por onde passa. As pessoas sentem, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que é.
Quando uma mulher vive sua autoestima na prática, ela não precisa provar seu valor para ninguém, porque ela mesma já sabe qual é. Marian Rojas. Stapé nos ensina que a autoestima real se constrói através de pequenas vitórias diárias e escolhas corajosas que reforçam nossa autenticidade. É a mulher que se inscreve naquele curso de fotografia que sempre quis fazer, mesmo que o namorado ache perda de tempo. É aquela que mantém suas amizades vivas, que tem opiniões formadas sobre política, arte e vida, que não muda de personalidade dependendo de com quem está conversando. Ela entende que sua vulnerabilidade é um superpoder quando vem acompanhada de limites claros e respeito próprio. Por exemplo, ela consegue dizer, "Isso me machucou", sem dramatizar, ou "Preciso de um tempo para pensar", sem dar explicações excessivas. Essa energia é magneticamente atraente porque é rara. Num mundo onde todo mundo está tentando impressionar, ela simplesmente é. O resultado prático dessa autoestima vivenciada é que ela atrai pessoas que a valorizam pelo que ela realmente é, não pelo que elas gostariam que ela fosse. Seu relacionamento se torna um encontro entre duas pessoas inteiras, não entre alguém que busca completude no outro. Ela não fica analisando cada mensagem que ele manda, não perde noites de sono tentando decifrar se ele ainda gosta dela, não muda seus planos para se adequar aos dele. Sua individualidade se torna o alicerce sobre o qual o amor verdadeiro pode florescer. E aqui está o paradoxo mais bonito. Quanto mais ela se valoriza, mais valiosa ela se torna aos olhos dele. É como se ela estivesse constantemente dizendo, através de suas ações, "Eu sou um prêmio, e você teve a sorte de me conquistar." Existe uma linha tênue, mas fundamental, entre estar emocionalmente disponível para alguém e depender emocionalmente dessa pessoa. E a diferença entre essas duas coisas pode determinar se um relacionamento florescerá ou murchará. A disponibilidade emocional verdadeira vem de um lugar de abundância interior. Ela escolhe dividir seu mundo emocional porque quer, não porque precisa. É como ter uma casa linda e bem arrumada e decidir convidar alguém especial para conhecê-la. Você não está desesperada por companhia. Você simplesmente acredita que essa pessoa merece ver sua intimidade. Essa autoestima sólida permite que ela seja presente nos momentos importantes, que ouça com atenção, que ofereça suporte genuíno, mas sempre mantendo suas próprias emoções como responsabilidade sua, não dele. A dependência emocional, por outro lado, transforma a mulher numa esponja que absorve todas as emoções do parceiro e deposita nele a responsabilidade pela sua felicidade. Marian Rojas. Stapé explica que quando alguém depende emocionalmente de outra pessoa, o cérebro entra num estado de hipervigilância constante. Ela monitora cada mudança de humor dele, cada demora para responder mensagens, cada gesto que pode indicar desinteresse. Essa vulnerabilidade distorcida faz com que ela perca completamente sua individualidade emocional, tornando-se como um termômetro que só funciona medindo a temperatura alheia. O resultado é uma mulher ansiosa, que oscila entre extremos emocionais dependendo de como o parceiro está se comportando naquele dia. A mulher emocionalmente disponível, mas não dependente, é como um porto seguro que oferece abrigo sem perder sua própria estrutura. Ela consegue ser empática sem absorver as emoções do outro, como se fossem suas. Consegue apoiar sem se sacrificar. Consegue amar sem se perder. Quando ele está estressado com o trabalho, ela oferece escuta e carinho, mas não perde o sono achando que é culpa dela ou responsabilidade dela resolver os problemas profissionais dele. Sua autenticidade brilha porque ela mantém sua própria vida emocional rica e independente. Tem suas próprias alegrias, seus próprios desafios, suas próprias conquistas. Essa postura cria uma dinâmica saudável, onde os dois se complementam sem se completar, onde cada um adiciona valor à vida do outro sem se tornar indispensável para a felicidade básica do parceiro. O princípio do desafio emocional é um dos segredos mais mal compreendidos da atração duradoura, e não tem nada a ver com ser difícil ou complicada, mas sim com manter sua própria personalidade intacta dentro do relacionamento. A mulher que entende esse conceito é como uma árvore com raízes profundas. Ela pode dançar com o vento, se inclinar durante as tempestades, mas nunca perde seu centro. Ela tem opiniões próprias sobre filmes,
política, carreira, e não muda de ideia só porque ele discorda. Ela mantém seus sonhos vivos, seus projetos pessoais, suas amizades importantes. Essa individualidade sólida cria naturalmente uma tensão saudável que mantém o interesse dele sempre aceso, porque ele nunca sabe completamente o que esperar, não por instabilidade, mas por autenticidade genuína. Marian Rojas. Stapé nos ensina que o cérebro humano é evolutivamente programado para valorizar aquilo que não possui completamente, e isso se aplica diretamente aos relacionamentos. Quando uma mulher mantém sua autoestima e não negocia consigo mesma para agradar o parceiro, ela se torna psicologicamente fascinante. Ela é aquela que diz: amor, hoje vou sair com as meninas, sem pedir permissão ou se justificar excessivamente. Ela tem projetos que a animam tanto quanto a presença dele na vida dela. Ela consegue ser carinhosa e presente, mas também consegue ter momentos onde está completamente focada em outras coisas. Essa autenticidade cria um efeito magnético porque ela demonstra, através de ações, que tem uma vida rica e interessante mesmo quando ele não está por perto. O desafio emocional saudável não é sobre criar drama ou ser inacessível. É sobre manter-se interessante sendo genuinamente interessada na própria vida. É a mulher que tem hobbies que ele não compartilha e não sente necessidade de incluí-lo em tudo. Que tem opiniões formadas e as expressa com elegância, mesmo quando divergem das dele. Que celebra as conquistas dele, mas também tem suas próprias conquistas para celebrar. Essa vulnerabilidade equilibrada, onde ela se abre para o amor sem se dissolver nele, cria um respeito mútuo profundo. Ele não apenas a ama, ele a admira. E quando um homem admira uma mulher, quando ele genuinamente respeita sua força e individualidade, nasce uma conexão que transcende a paixão inicial e se transforma em algo muito mais duradouro e profundo. Os apelidos emocionais são como chaves mestras que abrem portas secretas no coração masculino, mas só funcionam quando vêm de um lugar de autoestima genuína, não de carência disfarçada. O primeiro é meu ponto fraco favorito, que ela usa quando quer demonstrar uma vulnerabilidade consciente e elegante. Não é dramático nem exagerado. É aquele momento em que ela olha nos olhos dele e diz algo como: você sabe que sou fraca quando você faz aquele sorriso de canto, né? Essa frase cria uma intimidade instantânea porque ela está admitindo que ele tem um poder sobre ela, mas de uma forma que demonstra força, não fraqueza. É como se ela estivesse dizendo: eu sou segura o suficiente para admitir que você me desarma. O segundo apelido, Senhor Enigma, funciona quando ela quer reconhecer que ele a surpreende positivamente, criando um efeito espelho, onde ele se sente misterioso e interessante aos olhos dela. O terceiro apelido, meu caos preferido, é talvez o mais poderoso porque celebra a individualidade dele sem tentar controlá-la. Ela usa quando ele está sendo espontâneo, impulsivo ou até mesmo um pouco bagunçado, mas em vez de reclamar ou tentar organizá-lo, ela abraça essa energia com carinho. Por exemplo, quando ele chega em casa empolgado falando sobre 1000 projetos diferentes, em vez de dizer, você precisa se focar, ela sorri e fala, lá vem meu caos preferido com as ideias malucas que eu adoro. Marian Rojas. Stapé explica que essa abordagem ativa no cérebro masculino uma sensação de aceitação profunda. Ele se sente amado exatamente como é, não por uma versão editada de si mesmo. Isso cria uma autenticidade na relação que é rara e preciosa. O segredo desses apelidos está no timing e na intenção por trás deles. Eles não são técnicas para manipular ou controlar. São expressões genuínas de uma mulher que se sente segura o suficiente para brincar com a intimidade emocional. Quando ela chama ele de Senhor Enigma, depois que ele a surpreende com um gesto inesperado, ou quando sussurra, você é meu ponto fraco favorito, num momento de proximidade real, ela está criando memórias emocionais poderosas. Esses momentos ficam gravados na mente dele como lembretes de que ela o vê de uma forma especial e única. A vulnerabilidade consciente por trás desses apelidos cria uma cumplicidade que vai além das palavras. É como se fosse uma linguagem secreta, que só os dois entendem. Um código emocional que fortalece a conexão entre eles de uma forma que transcende o relacionamento comum.
A diferença entre apelidos que funcionam como magnetismo e apelidos que soam forçados está inteiramente na energia de onde eles nascem, e essa diferença é sentida instantaneamente, mesmo que inconscientemente. Quando uma mulher usa esses apelidos emocionais vinda de um lugar de autoestima sólida, eles fluem naturalmente, como uma extensão da sua personalidade autêntica. É como a diferença entre um sorriso genuíno e um sorriso forçado para a foto. O cérebro masculino detecta imediatamente quando algo não é verdadeiro. Se ela chama ele de Senhor Enigma, porque realmente se sente intrigada e fascinada por alguma faceta da personalidade dele, isso cria uma conexão real. Mas se ela usa o mesmo apelido porque leu numa revista que funciona, a energia fica pesada, artificial, e pode até causar o efeito oposto. A autenticidade desses apelidos surge quando a mulher já está conectada consigo mesma e não precisa da validação dele para se sentir completa. Marian Rojas. Estapé. Alerta que quando utilizamos técnicas de sedução vindas da carência, nosso corpo produz substâncias químicas diferentes. A ansiedade e o desespero alteram nossa linguagem corporal, o tom de voz, até mesmo o brilho nos olhos. Por isso, antes mesmo de pensar em apelidos emocionais, ela precisa cultivar sua própria individualidade e bem-estar. É aquela mulher que tem uma vida rica, projetos que a empolgam, amizades que a nutrem. Quando ela chama alguém de meu caos preferido, é porque ela genuinamente está se divertindo com a espontaneidade dele, não porque está tentando desesperadamente criar uma conexão que não existe naturalmente. O teste da vulnerabilidade autêntica é simples. Se ela conseguiria ser feliz, mesmo que ele não reagisse da forma esperada ao apelido, então a energia está correta. Se ela está usando os apelidos como uma estratégia para obter uma reação específica, mais atenção, mais carinho, mais compromisso, então ela está operando a partir do medo e da necessidade, não da abundância e da confiança. A mulher que verdadeiramente entende esse conceito usa os apelidos como uma forma de expressar o que genuinamente sente, não como uma ferramenta para conseguir o que quer. Essa diferença sutil, mas poderosa, é o que transforma simples palavras em memórias emocionais inesquecíveis, criando uma intimidade real que fortalece o relacionamento de dentro para fora, de forma natural e duradoura. O mistério verdadeiro não é sobre esconder informações ou criar drama desnecessário. É sobre manter a curiosidade viva através de uma vida genuinamente interessante e em constante evolução. A mulher que domina essa arte é aquela que sempre tem algo novo para contar. Não porque está inventando histórias, mas porque ela realmente vive experiências diversas e enriquecedoras. Ela pode chegar em casa falando empolgada sobre o curso de cerâmica que começou, o livro fascinante que está lendo, ou a conversa inspiradora que teve com uma amiga durante o almoço. Essa individualidade vibrante cria naturalmente aquela sensação de nossa, ainda tem tanta coisa que eu não sei sobre ela, que mantém a chama da curiosidade sempre acesa. É como se ela fosse um livro interessante que ele nunca termina de ler. Sempre há uma nova página, um novo capítulo, uma nova surpresa esperando para ser descoberta. Marian Rojas. Estapé explica que o cérebro humano é evolutivamente programado para se interessar por aquilo que não consegue prever completamente, e isso se aplica diretamente à autenticidade nos relacionamentos. A imprevisibilidade saudável não significa ser instável ou contraditória, significa ser genuinamente multifacetada e estar sempre crescendo como pessoa. É a mulher que hoje está empolgada com um projeto de trabalho, amanhã está organizando um piquenique com as amigas, na próxima semana está planejando uma viagem solo que sempre sonhou fazer. Essa vulnerabilidade de se permitir explorar diferentes aspectos da vida cria uma energia magnética irresistível. Ele nunca sabe se vai encontrar a versão dela mais reflexiva e filosófica, a mais aventureira e espontânea, ou a mais carinhosa e acolhedora, e essa variedade mantém a relação sempre fresca e interessante. O segredo está em entender que mistério autêntico nasce da profundidade, não da superficialidade. Quando uma mulher cultiva sua autoestima e se permite ser verdadeiramente ela mesma, com todas as camadas, contradições interessantes e facetas únicas da sua personalidade, ela se torna naturalmente fascinante. Ela não precisa fingir desinteresse quando está interessada,
nem criar situações artificiais para parecer misteriosa. O mistério surge organicamente do fato de que ela é uma pessoa complexa, com sonhos, medos, paixões e opiniões que vão se revelando gradualmente conforme a intimidade se aprofunda. Essa abordagem cria um relacionamento onde a descoberta mútua nunca termina, onde mesmo depois de anos juntos, eles continuam se surpreendendo um com o outro, porque ambos continuam evoluindo e se tornando versões mais interessantes de si mesmos. A inteligência emocional verdadeira não é sobre ser sempre compreensiva ou nunca se irritar. É sobre conhecer profundamente suas próprias emoções e saber navegá-las com elegância, sem perder sua autenticidade no processo. A mulher emocionalmente inteligente é aquela que consegue sentir raiva sem explodir, tristeza sem se vitimizar, alegria sem se tornar inconveniente. Ela entende que suas emoções são informações valiosas sobre o que está acontecendo na sua vida interior, não comandos que ela precisa obedecer cegamente. Quando algo a incomoda no relacionamento, ela não guarda rancor, nem explode em drama. Ela respira, processa o que está sentindo e comunica suas necessidades de forma clara e respeitosa. Essa autoestima emocional a torna incrivelmente atraente, porque ela é previsível na sua estabilidade, mas surpreendente na sua profundidade. Marian Rojas. Stapé nos ensina que a maturidade emocional é o maior afrodisíaco que existe, porque demonstra que a pessoa tem controle sobre sua própria vida interna. A mulher inteligente emocionalmente não negocia com seus valores fundamentais. Não se diminui para fazer o outro se sentir maior. Não aceita migalhas de afeto achando que deve ser grata por qualquer atenção que recebe. Ela sabe exatamente qual é seu valor e não permite que ninguém, nem mesmo alguém que ela ama profundamente, a trate abaixo desse padrão. Sua vulnerabilidade é consciente e escolhida, não uma exposição desesperada na tentativa de criar conexão. Quando ela se abre emocionalmente, é porque decidiu confiar, não porque está implorando por aceitação. Essa postura cria uma dinâmica onde o respeito mútuo se torna a base sólida sobre a qual o amor pode florescer. O resultado dessa inteligência emocional aplicada é uma mulher que atrai relacionamentos profundos e autênticos, porque ela própria é profunda e autêntica. Ela não aceita amor pela metade, não se contenta com migalhas de atenção, não fica em relacionamentos onde precisa se diminuir para caber. Sua individualidade forte e bem desenvolvida funciona como um filtro natural. Ela repele pessoas imaturas e atrai aqueles que estão prontos para uma conexão real e significativa. Quando ela encontra alguém que a valoriza genuinamente, a magia acontece. Dois adultos emocionais se encontrando como iguais, criando algo muito mais bonito e duradouro do que qualquer paixão superficial poderia oferecer. Ela entende que não precisa ser perfeita, mas precisa ser inteira. E essa integridade emocional é o que transforma relacionamentos comuns em conexões extraordinárias que resistem ao teste do tempo. E aí, conseguiu perceber o quanto você estava sabotando seus próprios relacionamentos sem nem perceber? Olha, eu sei que pode ser um choque descobrir que tudo que você achava que era amor verdadeiro, na verdade estava afastando exatamente aquilo que você mais queria conquistar. Mas aqui está a boa notícia. Agora que você sabe disso, você tem o poder de mudar completamente sua realidade amorosa. Então me responde aqui nos comentários. Qual desses conceitos mais te impactou? Foi descobrir que disponibilidade excessiva mata a má atração? Ou foi entender que os apelidos emocionais só funcionam quando vêm da sua segurança interior? E mais importante, você está disposta a parar de se diminuir para tentar conquistar alguém e começar a se valorizar de verdade? Porque olha só, você pode continuar fazendo o que sempre fez e continuar tendo os mesmos resultados frustrantes de sempre. Ou pode decidir hoje que merece muito mais do que migalhas de afeto. Pode escolher se tornar aquela mulher que os homens respeitam, admiram e valorizam genuinamente, não porque você é perfeita, mas porque você é inteira. Se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilha com aquela amiga que também precisa ouvir isso. Pode ser que você esteja salvando o relacionamento dela. E se inscreve no canal e ativa o sininho,
porque toda semana eu trago mais conteúdos que vão te ajudar a construir relacionamentos verdadeiramente saudáveis e duradouros. Até o próximo vídeo.